Todos os dias eu recebo dúvidas dos meus alunos sobre os adoçantes. Qual é o melhor para se utilizar na dieta, etc. Então, vamos no vídeo de hoje falar tudo sobre os adoçantes, quais são bem-vindos em quais circunstâncias, existem adoçantes saudáveis, tem algum adoçante que tem caloria? Olha só que curioso! Então, fica comigo até o final desse vídeo, clica no gostei, se inscreva no canal, pois hoje o vídeo é tudo sobre adoçantes e já vamos começar citando aqui o seguinte. Existem adoçantes que não são legais para a nossa saúde, como tem adoçantes que são muito bons para a nossa saúde e saudáveis. E, como a Anvisa coloca, perfeito? Existem dois tipos de adoçantes. Os adoçantes e os adoçantes dietéticos. Os adoçantes dietéticos, eles têm um poder de doçura, tá? Então eles vão deixar onde você colocar mais doce, mas eles não têm sacarose na sua composição. Esses são os adoçantes que não vão ter quantidades de calorias consideráveis. E nós temos os adoçantes normais que vão levar a sacarose, que obviamente tem carboidrato, dá pico de insulina e etc. Então o que nos vai importar mais vão ser os adoçantes dietéticos, perfeito? Porque a gente quer tirar caloria, quer tirar índice glicêmico alto. Então, nesse sentido, nós vamos falar dos edulcorantes. Essas substâncias vão ter um poder de doçura muito grande, perfeito? Por uma quantidade muito pequena. Então, poucos miligramas vai adoçar muito mais do que o açúcar. Já os dietéticos, como por exemplo, sacarina, estévia, sucralose, entre outros, eles vão ter uma quantidade pequena, de baixa relevância calórica e muito poder de dulçor. O que é o açúcar light dentro do Twin que eu vejo nos mercados? Ele é um adoçante? Não, o açúcar light é o seguinte, pessoal. Eles pegaram, por exemplo, 1 kg de açúcar e misturaram ali alguns edulcorantes, que não tem valor calórico e deixa bastante doce. Então você tem um meio a meio, entendeu? Seria como você pegar, ao invés de eu colocar 2 colheres de sopa de açúcar, eu vou colocar 1 colher e vou pingar aqui uma sucralose junto. Então eu vou deixar meio a meio. Vou deixar um gosto que eu estou acostumado, mas eu vou reduzir o valor energético. Então seria basicamente isso num mesmo produto. Esse tipo de açúcar não é totalmente desprezível, tá? Por quê? Porque o sabor do açúcar e do adoçante é diferente. Qualquer pessoa, né, que experimente um e outro fala, não, tem diferença. E para você deixar o vício do açúcar e ir para o adoçante, isso pode custar bastante do seu paladar. Então, se você faz aos poucos, é mais interessante. Ah, Leandro, mas não é melhor cortar o açúcar de uma vez, já que ele não é tão legal assim? Pois é, mas se você cortar por um mês e depois voltar porque odiou os adoçantes, não vai adiantar nada. Então, vale mais a pena ir na boa e quando você trocar, nunca mais voltar. Então esse tipo de produto pode ser útil. Você falou vários nomes aí, né? Tem tantos tipos de adoçante assim? Sim, temos mais de 20 no mercado. E vamos falar um pouquinho dos principais. O primeiro da nossa lista vai ser o acesulfame K. Você fala, esse K, Leandro? Eu já vi esse K na tabela periódica de outros tempos, hein? O que será que é? Sim, é um adoçante originário do potássio. Ele é tão doce assim? Sim, ele chega a ser quase 200 vezes, para ser mais pontual, 180 vezes mais doce do que o açúcar. Ou seja, se eu pegar 1 grama dele, é 180 vezes mais doce do que o açúcar. Vantagem, pode ir no fogo. Desvantagem, algumas pessoas relatam um saborzinho amargo dele. Valor energético, 0. Então se colocar ele, não precisa contar na dieta. Temos também o temido aspartame, que vai ser uma combinação da fenilalanina e do ácido aspartico. Também é 180 vezes mais doce do que o açúcar. Não é recomendado que se leve ao fogo e ele vai ter uma quantidade de calorias por grama. Então tem que contar na dieta. O aspartame, nós temos duas grandes divisões, tá? Temos os defensores, porque é o adoçante mais estudado que se existe e nessa quantidade específica liberada para os seres humanos não tem problema. Já outros potencialmente cancerígeno ou cancerígeno, totalmente desaconselhável. Leandro Twin, o que você acha do aspartame? Né? Vamos desligar os microfones e dizer o que você acha sem estarmos no ambiente acadêmico. Eu, particularmente, não confio no aspartame e não utilizo. De fato, o seu sabor é muito gostoso, então, para um dia do lixo, para uma receita muito específica, eu até posso querer utilizá-lo. Eu evito, tá? Mas para uma coisa muito esporádica, eu também não tenho tanto medo assim. Para quem tem fenilcetonúria, escutou muito bem, tem fenilalanina nesse
é adoçante, então é totalmente contraindicado. Ciclamato de sódio, que é uma substância derivada do petróleo, sim, isso mesmo. Ela tem um poder de adoçante, mas não é tão forte, tá? Por exemplo, como eu falei nos anteriores, 180 vezes mais doce. Ela vai para casa dos 30, então ela é pelo menos 6 vezes menos do que o aspartame. Ela pode ir no fogo, então receitas quentes, tudo bem, mas tem que tomar cuidado para quem é hipertenso, porque é ciclamato de sódio. Então ela vai contar como sódio na sua dieta. Calorias, 0. Questão de sabor, tá? Ela é, obviamente, doce, mas menos. Só que o finalzinho dela tende a ser azedo. Então a maioria das pessoas não curte. Outro derivado do petróleo vai ser a sacarina. Ela sim é extremamente doce, tá? 10 vezes mais doce. Então ela é 300 vezes mais doce. Pode ir no fogo, não tem calorias. Só que ela tem um gostinho amargo no final também. Um dos adoçantes mais famosos vai ser a sucralose, tá? E chama sucralose, lembra um pouco sacarose, isso. Porque é uma molécula da sacarose diferente. Então, o nome entrou como sucralose. E ela ficou muito popular porque o seu sabor é muito bem aceito, tá? E ela é 600 vezes mais doce. Então, um pouquinho dela deixa bastante doce. Ela não possui esse amargor no final dela e ela parece bastante com açúcar, já que ela é uma sacarose modificada. Ela tem o custo elevado, mas para quem não consome exageradamente não é grande coisa, tá? 0 de valor energético, só que aí é o seguinte, ela pode ser utilizada em receitas quentes? Pode, só que quando eu falo pode, quer dizer que ela pode ser aquecida, que isso não vai deixar a sua receita estragada, não vai mudar sabor nem nada. Só que tem uma pesquisa muito interessante que mostra que quando a sucralose é aquecida, ela vira potencialmente cancerígena. Então, ao que sabemos de melhor é que a sucralose ela é excelente e muito boa e não danosa à nossa saúde, em quantidades, obviamente, cuidadosas, né, sem excesso, assim como qualquer outra coisa que a gente possa utilizar na nossa alimentação. Porém, quando a gente aquece ela, não é legal. Então, vou tomar um suco geladinho, beleza. Vou fazer uma receita gelada, beleza. Vou colocar no meu café quente, contraindicado. Eu, particularmente, faço a utilização da sucralose nessas condições, só para coisas frias. E para coisas quentes, né? Qual que seria o ideal? O stevia. O stevia, na verdade, não só para quente quanto para frio, ele sim é um adoçante saudável. O stevia vem do steviosídeo, tá? Que é uma planta e tem o poder, né, de adoçar 300 vezes mais do que o açúcar. Só que ele é de uma planta, então ele possui um sabor que muitas pessoas não gostam. Então o stevia não tem grandes níveis de aceitação igual a sucralose. Digo por experiência própria. Qual eu gosto mais, sucralose ou stevia? Sucralose. Mas, para coisas frias, eu vou sempre na sucralose. Para coisas quentes, sempre no stevia. Ela também tem o custo elevado, mas a quantidade que você usa não é gigante, então, né, mais ou menos vamos dizer assim que passa. E ela tem um saborzinho amargo que a gente tem que ressaltar que em algumas receitas estraga bem. Outras já fica absolutamente imperceptível. Então, por exemplo, pasta de amendoim, quando você coloca sucralose e stevia, não muda nada, tá? As duas ficam basicamente iguais. Agora, se você às vezes vai colocar num chá, realmente a sucralose vai ficar muito mais gostoso do que o stevia. Então o stevia, para quem busca saúde plena, pode utilizar sempre ele. Ele tem até benefícios à nossa saúde, no processo digestivo, né? Então é maravilhoso. Só que você tem que se adaptar ao sabor. E essa adaptação pode levar bastante tempo. E obviamente quando você vai comparar com outra coisa, o stevia tende a ficar em segundo lugar, como por exemplo o caso da sucralose. Mas ganhamos em termos de benefícios à nossa saúde. Temos o adoçante da frutose, mas é um adoçante que não é dietético. Então, para cada grama tem 4 calorias, como a do açúcar. Perfeito? Temos algumas utilizações, porque a sua metabolização é hepática. Então, alguns diabéticos podem utilizar. Tem um sabor muito bem aceito e bem gostoso. Porém, como tem calorias consideráveis, normalmente não é utilizado nas dietas. O sorbitol, que vem de frutas e algas, tem um poder um pouco doce, não é muito forte, mas tem um pouquinho de calorias. Basicamente metade em relação ao açúcar, só que ele tem efeito laxativo. Então, se aumentar a dose dele, nós teremos problemas. E existem também alguns adoçantes no mercado que vão misturar vários desses, tentando buscar um sabor, um custo-benefício, vamos dizer assim, eficiente. Então, vamos dizer, eu sou uma pessoa que não compra desses, eu sempre compro separado.
Na minha casa eu tenho a sucralose e o stevia. Vamos assumir que hoje é um dia do lixo e eu quero fazer uma refeição mais ou menos do lixo, não preciso chutar o balde. Então, como meu paladar já está habituado, eu não preciso do açúcar. Mas de repente eu colocar o stevia não vai ficar tão legal. Mas é uma receita quente que eu quero fazer. Então o que eu posso fazer? Eu mesmo posso mesclar. Colocar um pouco de sucralose e um pouco de stevia para poder equilibrar entre sabor e danos à saúde. Vai ficar ideal para a saúde? Depende. Para a saúde física? Não. Para a saúde completa, física, mental e social, de repente pode me atender. Então, um dia na semana, eu abro mão da minha saúde física para a minha saúde mental. Cada um vai determinar o que é melhor para a sua vida nesse sentido. Meu negócio de saúde física total, dane-se a cabeça. Bom, é uma escolha sua, então você tem o stevia para seguir. Não me importa, não faz diferença. Então vai no stevia, que vai ser mais saudável. Para mim faz muita diferença, absurda. Então talvez eu vou usar 100% de sucralose, mesmo sabendo que não é o ideal, porque eu não consigo abrir mão disso, né, da minha saúde mental em torno da física. Pois bem, é uma questão de escolha, mas é importante que para escolher você tenha consciência do que é cada um desses adoçantes. De todos que eu citei, os dois principais com certeza vão ser sucralose e stevia. Stevia é o melhor dos cenários, sucralose para bebidas frias se mostra razoavelmente ok e para bebidas quentes razoavelmente contraindicado. Leandrão, e em relação ao sal na dieta? Pois bem, eu fiz um vídeo aqui tudo sobre o sal e nele eu falei de alguns tipos, tá? E sim, no caso do sal, nós temos uma melhor opção. Ah, é o sal do Himalaia. Não, meu amigo, longe dele na verdade. Dezenas de vezes mais barato e muito melhor, porque vai ter muito menos sódio. Isso não existe, Leandrão? Pois então assista o vídeo aqui e vamos ver se você está duvidando de mim com razão ou sem razão.